Bom dia, queridos e queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Vamos então à leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, sem falsidade. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Todos juntos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Como é que vai a sua prática com relação a esse texto da palavra de Deus? E lembrou de colocar em oração durante a semana? Nos ajude orando esse texto da palavra de Deus durante a semana. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar nessa casa de oração para aprendermos da Tua palavra. Dá-nos a graça de sermos não apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor, de maneira, ó Deus, que possamos ver na nossa vida, no nosso viver, como igreja, essas verdades, ó Deus, e assim possamos crescer em maturidade e capacitação. Te peço, ó Deus, que tenha de misericórdia de mim, dos meus irmãos, tantos quantos ouvirão essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos e queridas de Jesus, vamos relembrar aqui, para nós continuarmos caminhando, a partir do verso 7 aí, né, nós paramos. Nosso tema aqui no capítulo 7, vocês já se lembram,
que a partir do capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo vai tratar da prática, né? Não que não tenha prática também antes, mas antes ele está, até o capítulo 11, tratando da parte doutrinária da carta aos Romanos. A partir do capítulo 12, ele vai tratar da parte prática, né, da carta. E também, olhando para o capítulo 12, nós temos aqui vidas transformadas, relacionamentos transformados. Então, se você teve a sua vida transformada pela graça de Deus, os seus relacionamentos também serão. E aí nós falamos sobre 4 relacionamentos. Primeiro relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com você mesmo. Terceiro, relacionamento com os irmãos. E quarto, relacionamento com os inimigos, né? Como deve ser. Então, versículo 1 e 2 fala do nosso relacionamento com Deus. Destacando aqui 2 palavras. Primeiro, versículo 1, nós temos sacrifício vivo. O que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É a nossa vida, né? Então, abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, volta um pouquinho aí. Como que a gente apresenta um sacrifício a Deus, não um sacrifício de tolo, não um sacrifício morto, mas a nossa vida como um culto a Deus 24 horas. Romanos 6, verso 12, 13 e 14. Romanos 6, verso 12. Diz a palavra do Senhor: não reine, portanto, o pecado em seu corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Antes era assim. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade ou de injustiça, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, antes da conversão no pecado, a sua vida, o seu olhar, o seu falar, o seu pensar, o seu agir, suas mãos, seus pés, estavam escravos do pecado. Mas a partir da conversão, agora você oferece a Deus os membros do seu corpo, todo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, isso vai mudar a sua maneira de olhar, de falar, de ouvir, de pensar, de agir, porque vai ser para esse sacrifício, esse culto que você oferece a Deus 24 horas, vai ser agora a sua vida, né? O culto é a sua vida, não só aqui nas 4 paredes da igreja, mas a sua vida como um culto a Deus onde quer que você esteja. E verso 14 fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não estáis debaixo da lei no sentido de alcançar a salvação pela lei, porque pela lei ninguém é salvo, mas pela graça de Deus. Agora, cumprindo a lei, como gratidão por aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. E então, esse é o meu relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Segundo, depois nós falamos do verso 2 aí, palavra-chave aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? A nossa mente, nós temos agora a mente de Cristo. Vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2, o finalzinho aí do capítulo, né? Verso 16. Agora, vamos a partir do verso 14, que nós, a partir dessa mudança no seu relacionamento, antes você não tinha um relacionamento com Deus. Você não estava nem aí para Deus. Você queria no máximo as bênçãos de Deus. Isso todo mundo quer. Mas obedecê-lo, ouvir ele, fazer a vontade dele, isso aí, as pessoas não estão preocupadas com isso. Mas a partir da conversão, tudo muda, né? Diz aqui, verso 14:
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, naturalmente, né? Porque eles são loucura. Ele não quer guardar os mandamentos do Senhor. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nem entender, ele entende. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? O que nós temos agora? A mente de Cristo. Então, quando o Romanos está falando transformáveis pela renovação da vossa mente, que mente é essa que você tem agora? A mente de Cristo, para não viver conforme a forma, né? Verso 2 de Romanos 2 está falando aí, 12, né? Não vos conformeis com este século, com a forma deste mundo tenebroso e pecaminoso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Aí a vontade de Deus vai ser uma consequência que você vai entender cada dia, andar conforme essa vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita para as nossas vidas. E aí, para que eu viva segundo a mente de Cristo, nós precisamos fazer o quê? Resumindo em uma palavra, devocional. Guarda isso aí e não esqueça. Está praticando? Pratique a devocional, que é a leitura da palavra de Deus, um horário que você reserva do seu dia para ler a Bíblia e orar. Então, isso aqui é o relacionamento com Deus. Aí vem o nosso relacionamento com nós mesmos, versículo 3 vai dizer, Romanos 12, está lá em Romanos 12, diz aí, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós vimos duas palavras aqui que nós devemos evitar, né, com relação a esse pensamento nós com nós mesmos, né? Evitar o complexo de superioridade, é o orgulho, a vaidade, achar que é melhor que os outros, e evitar o complexo de inferioridade, de coitadinho, coitadinho de mim, né? Não, você precisa pensar com moderação. Você é aquilo que Deus falou que você é. Não é o que o diabo está dizendo, que as pessoas estão dizendo. Você é aquilo que Deus diz que você é. Quem é você? Vamos tentar lembrar quem nós somos conforme a palavra de Deus? Quem você é? Filho de Deus, verdadeiramente filho de Deus, né? Porque tem uma moda aí que todo mundo se considera filho de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo, né? E aí, o que mais que você é? Muita coisa, gente, nós temos que falando que nós somos na Bíblia. Justo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, olha aí que benção. Mordomos de Deus, servos de Deus, né? Escolhidos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, escravos de Cristo, servos, né? Agora em Cristo Jesus, quem nós somos? Antes do pecado nós éramos uma coisa. Agora, a partir da conversão, quem é você? Podemos dizer, eu acho que às vezes é um relacionamento que nós desenvolvemos com Deus, mas somos amigos de Deus. Amigos de Deus. Antes você era inimigo, agora você é amigo de Deus. O que mais que é você? Amados. Somos amados de Deus. Filhos amados. O que mais? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
Lembrando a pregação de domingo, tem outra coisa aí, duas coisas aí que não foi falado ainda que nós somos, né? De certa forma falou, né? A primeira, que nós pertencemos a Cristo, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está faltando a segunda, aliás, a terceira. Daqui a pouco, se vocês não lembrar, a gente vai nela. Já falou que nós somos justos, né? E que mais? Chamados para ser. Você também agora é santo. E nós entendermos assim o nosso caráter, né, que nós já estudamos aqui das bem-aventuranças, Mateus 5. Quem é você? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Você é essa pessoa, humilde de espírito. Você é aqueles que choram por causa dos seus pecados e será consolado, e é consolado pelo perdão e pelo Consolador, o Espírito Santo. Bem-aventurado é você. Você é manso. Você é bem-aventurado por os mansos, porque herdarão a terra. Você é aquele que tem fome e sede de justiça, e você será farto. Você é farto por isso. Você é misericordioso, e por isso também alcançará misericórdia. Você é feliz por isso. Você é feliz também porque você é limpo de coração, e por isso você verá a Deus. Você também é feliz porque você é pacificador, e por isso você é chamado de filho de Deus. E você é perseguido por causa da justiça, e seu é o reino dos céus, e por isso você tem Deus olhando para cada um dos seus discípulos, Jesus olhando para nós e dizendo: você é bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, feliz, bem-aventurado. Nós temos aí pelo menos 9 vezes Jesus dizendo para os seus discípulos que nós somos felizes, bem-aventurados. E também o cristão, ele é humilde, né? Primeiro, né, fala do bem-aventurados os humildes. Então, mesmo com todas essas bênçãos, isso não deve nos levar a achar que nós somos melhores que as outras pessoas, porque tudo isso é graça de Deus, não é mérito meu nem seu, é graça. Tudo isso que nós falamos sobre nós aqui, que nós somos em Cristo, é graça, não é mérito seu. Como diz Paulo aos Coríntios, né? Tudo que nós temos recebemos de Cristo, né? Então, amém? Pense com moderação, não tenha o complexo de superioridade nem de inferioridade. E aí, nós, agora falando sobre o relacionamento com os irmãos, vamos aqui ler novamente o verso 6. Tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia ser segundo a proporção da fé. O que é profecia aqui? A pregação fiel da palavra de quem? De Deus, né? E a proporção da fé aqui está falando da sã doutrina, o corpo da doutrina, da conteúdo bíblico, né? E aí nós chegamos nos ministérios, verso 7. Aqui é o relacionamento com os nossos irmãos. Romanos 12, abre lá em Romanos 12, verso 7. Se ministério, dediquemos ao ministério. O ministério está falando de serviço, né? Você que recebeu um ministério, um serviço, você deve fazer o quê com relação a esse serviço, a esse ministério? Um de cada vez para não dar tumulto. O que a gente deve fazer? Dedicar. Então, nós temos alguns ministérios. Vamos colocar aqui na luz aqui, né? Ministério pastoral, né? Conseguindo ler aí? Quem faz parte do ministério pastoral?
Ah, graças a Deus. E ainda bem que não falou que é só o pastor, né? Porque todo presbítero é um pastor também, né? Então, quantos que fazem parte aqui desse ministério pastoral na igreja que nós temos? Vamos ver quem são os nossos, faz parte desse ministério pastoral? Cita os nomes aí. Eu errei? É mistério, ô Jesus. Obrigado. Os outros eu acho que eu acredito que está certo. Esse primeiro ficou um mistério. Conforme alguns irmãos agora falam, tá mistério, né? Mistério. Mas é ministério. Quem faz parte do ministério pastoral na nossa igreja? Vamos citar os nomes? Pastor Davi, Renato, Dário, Alex, Clarindo. Todos que de certa forma estão, não, esses são os oficiais, né? E o pastor Neymar também tem um ministério pastoral também. Agora, todos que de certa forma estão ajudando no pastoreio, está envolvido nesse ministério. Mas estamos falando aqui dos oficiais, né? Que são esses ordenados como ministros, seja pastores ou presbíteros, né? A gente vai chegar ainda no ministério do irmão Zezinho, do Romualdo, do Roberto, vai chegar ainda. Mas nós temos pelo menos esses, né? Aqui. Turma boa, né, irmãos? Graças a Deus. Orem pela vida desses homens, pelas suas famílias, orem por nós. Amém? Precisamos das suas orações, né? Tem outro ministério também na igreja, que é... Ué, preguei aqui. Está até pregado aqui junto aqui. É o ministério diaconal, né? A diaconia. Aqui. Ministério de Ensino, Ministério diaconal. Quem faz parte do Ministério dos Diáconos na igreja? Os oficiais. Aí, ó, o rapaz já tá benção já. Tiaguinho, acabei de ver o Tiaguinho ali na porta. Já tá espoleta, graças a Deus, já tá a benção já. Louvado seja Deus. Tá bem. Quem? Quem são os diáconos? Isso, nós temos pelo menos esses 3 na ativa. Tem outros 2 aí que, uma vez ordenados para sempre, às vezes não estão exercendo o ofício, né? Mas também foram ordenados, né? Como diáconos, né? Quem é? Sérgio Júlio, né? Aí o rapaz aí, ó. Bênção chegou, graças a Deus. Agora, é só esses que são, fazem parte do serviço de diaconia que na igreja, oficiais sim, mas tem aqueles que estão envolvidos também no serviço. Por exemplo, o que as irmãs lá na cozinha estão fazendo? Servindo. Isso não é diaconia? Não são ordenadas, né? Na igreja, por exemplo, não tem diaconisa, mas estão fazendo um trabalho de diaconia, né? De serviço, né? De alguma forma, aquilo que nós estamos fazendo com relação ao serviço da igreja, então, isso é diaconia. Amém? E aí a gente tem uma turma boa, não tem? Que bênção de Deus.
Vou colocando aqui, você vai pensando aí, qual ministério que eu faço parte, que eu tô incluído aí, né? Ministério de ensino. Esse serviço de ensino na igreja. Quem são os que fazem parte do ministério de ensino, irmãos? Isso. Os pastores, presbíteros. Quem está na escola dominical? Gisele, Janda, Helena. A superintendente também faz parte do Ministério de Ensino. Então, nós temos quem na superintendência? Isso, Renato e Alex fazem parte do Ministério de Ensino, né? E tem também, quem deu aula na Escola Bíblica Dominical aí? Então, tem Ministério de Ensino também, não tem? Professores e professoras de Deus, né? Ministério de Ensino, né? Graças a Deus, né? Oremos para que no Ministério de Ensino nós tenhamos mais pessoas na Escola Bíblica Dominical, nas salas, né? De mais professoras. Sala, por exemplo, a Gisele já está com a sala bem mista, né? Precisa ser mais... de que idade, Alex, que está a sala? Então está de 2 a 10 anos. Então o ideal seria de 2 até uns 5, 6, né? Por aí, depois outra sala de 7 a 10, né? Para não ficar assim tão... que fica muito desigual, né? Ore por isso, lembre de colocar isso na sua oração. Ministério de Música. Quem está no Ministério de Música na igreja? Milka, né? Ângela, Maristela. Quem mais tem Ministério de Música? Eu não estou exercendo, mas eu... Olha aí, tá vendo? Que benção. Descobrindo os talentos aí, ó. A Nedina também? É mesmo? A turma do coral, né? Não é o ministério, não está cantando, né? Que está assim, à frente aqui, quando tem, né? Todos esses aí, Ministério de Música. E quem mais? Nosso grupo de louvor, vamos dizemos assim. Quem mais? Está faltando alguém? Quem? Muito bem, Júlia e Regiane, né? Vocês estão orando por isso? Estão lembrando de orar por eles? Eles devem fazer o que está aqui no texto, né? Se ministério tem que fazer o quê? Dediquemos ao ministério, né? Então, ore para que haja também essa dedicação aí de todos e que Deus venha levantar, né? Esses dias conversando com a Maristela sobre a gente inserir. Onde você viu, Maristela, que tinha as crianças cantando lá também, ajudando? Junto com os homens, junto com os adultos, né? Então, a gente está incentivando a turma também, já vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Ministério de música. Também nós temos o Ministério Infantil, que de certa forma nós já falamos aqui, mas engloba mais também, mais pessoas, no sentido de que, por exemplo, da Tarde da Alegria, né? Quem faz parte do Ministério Infantil? Rejane. Sim.
Quem mais? Helena, Gisele, Janda, pastor. Nós estamos aí quase em todos, né? Você vai vendo aí. Será que está precisando de mais pessoas também no ministério infantil para ajudar? Veja qual ministério. Eu acho que esse ministério aqui vai dar certo eu estar participando e ajudando, né? Amém? Ministério, olha aí que benção. É um serviço, é ou não é? Ministério da tesouraria, né? Você tem orado pelo nosso tesoureiro? Que Deus o sustente com graça e sabedoria, né? Que não é fácil, né? Mas é um ministério, dediquemos ao ministério, né? E louvado seja Deus. Já tem quantos anos, Dário, de tesoureiro? Desde 2009. Eita, olha aí. Antes era quem? Seu José Gomes? Era a Silvinha. Então o seu José também foi, né? Muitos anos também, né? Graças a Deus pelos nossos irmãos e irmãs. Ministério de Tesouraria. E aí nós temos aqui também outro ministério, que é o ministério de... É um ministério que nós falamos que é ministério também, mas não significa que só essas pessoas... Vou colocar aqui em cima aqui para você... Ministério de Evangelismo e Missões. Pastor, então eu não faço parte desse ministério, então não vou evangelizar e nem fazer missões, porque eu acho que eu não gosto de evangelizar mesmo. Não, né? Esse aqui estão à frente do ministério, mas todo crente é chamado a evangelizar e fazer missões, amém? Ou isso é só para alguns? Mas tem aqueles que têm também um dom, né? Como diz lá em Efésios capítulo 4, quando fala, a uns Deus como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas. Então tem pessoas que têm esse dom de evangelizar também, não significa que todos não devem evangelizar, mas tem uns que têm mais facilidade, vamos dizer assim, ter um dom, né? De evangelista, né? Mas todos nós somos chamados a evangelizar, discipular, todos nós somos testemunhas de Cristo Jesus, né? Então, aliás, 15h você é chamado, né, para estar aqui. Aqueles que puderem e quiserem, estejam conosco para nós levarmos os calendários e as revistas, continuarmos aqui levando nas quadras, né? Domingo passado esteve o pastor Neymar, mais a família, né? O Renato, mais as meninas, eu, e foi uma alegria, né? Fizemos lá aquela parte de baixo ali. Lá é bairro popular, né? Bairro popular. Fizemos algumas quadras lá e graças a Deus, né? Então, é bom a gente andar com o Renato, porque o Renato, acho que, se não menos, eu acho que mais da metade da cidade conhece o Renato. Né? Chegou na casa e já... Ô, Renatinho! Já é uma maravilha, já fica fácil, né? Então, tem pessoas que a gente deixa calendário, outros já tem uma conversa mais, a gente entra na casa, ora, né? Então, ministério, como por exemplo, existe ministério de oração? Será que existe? Ou será que todos nós temos que orar, irmãos? Todo mundo tem que orar. Então, por isso que não existe um ministério de oração. Não, esses aqui é só para oração.
Os irmãos têm o dom da oração. Não, oração é todo crente precisa orar. Se não orar, alguma coisa está muito errada aí, né? Então, não é ministério só de oração para uns que são especialistas na oração. Não, todo mundo. Aqui tem, eu vou colocar esse ministério aqui que está relacionado à diaconia também, né? Mas em momentos especiais esse ministério acaba sendo um serviço também, que nós tivemos também esses dias aí. O que nós tivemos aqui acontecendo esses dias aqui? Construção e reforma, né? Então, os irmãos que estavam ali, como o Alex, graças a Deus pela vida do Alex, do Dário, do Renato, né? Especialmente o Alex e o Dário na frente, né? Dessa construção da reforma da cozinha, que foi uma benção, né? Louvado seja Deus. Agora só está faltando a gente colocar o toldo ali, colocar, chama, coifa? Coifa, em cima do fogão. Que outra coisa? E a mesa, comprar uma mesa. É 3 coisas, né? Essas 3 coisas, né? E se Deus quiser, nós tivemos a reunião do conselho. Já vou adiantar para vocês aqui. Hoje a irmã Ordália não está aqui, mas até depois nós vamos transmitir para ela o que nós conversamos, né, como conselho, na reunião de quarta-feira, né? Nós queremos fazer vou estar anunciando também à noite, uma inauguração da cozinha, né? Fazer um almoço, e aí colocar ali uma faixa lá na porta e colocar... Cadê a tesoura? Ah, está aqui a tesoura. Colocar uma tesoura na mão da irmã Ordália e as irmãs junto com ela, cortar a faixa e nós bater palma e agradecer a Deus pela bênção da construção da cozinha. Amém? Né? Então, pensamos nela porque ela é a anciã, mas que há muitos anos, né, trabalhou e depois, juntamente com as irmãs também, da cozinha. Então, é uma forma de honrar a nossa irmã e as nossas irmãs, né, por essa dedicação, né? Tem que fazer bastante comida para aproveitar a cozinha, né? Pois é. Então, vai ser dia 22, porque o próximo já é feriado, carnaval, então atrapalhou aí. Dia 22 a gente vai ter a Assembleia Geral, e já aproveita a Assembleia Geral, né, onde vai ter o relatório, e logo após a gente já tem o almoço, inaugurando a cozinha, graças a Deus. Amém? É bênção do Senhor, né? Que maravilha. Então, ministério, dedicação, dedicou-se os irmãos, dedicaram aí nesse trabalho, nesse serviço, né? E agora nós vamos passar para a próxima parte, que é a pintura, né? De toda a igreja, se Deus quiser, do muro. Então, oremos por isso também, que Deus nos abençoe nesse trabalho, que precisa também das orações, né? É um ministério assim que está caminhando tímido, mas eu quero que estejamos em oração por esse ministério. Ah, bem falado. Ô, Alex, obrigado por lembrar disso. Bom, ótimo, gostei É isso aí. Deixa passar em branco não, vocês ajudam o pastor a lembrar. É mesmo, 2 coisas, né? Então, dei a doação do ar-condicionado, depois fez a instalação da energia, né? Aí para colocar o ar. E a Maristela já fez ali o estacionamento. Aliás, o estacionamento também, né? Está aberto. Conversar com os diáconos aí para... Já pode, que a partir de hoje também, já estava usando, mas pode usar. Vamos passar a usar o estacionamento, né? Pode continuar também, depois, futuramente, continuar, terminar e nós chegar até lá, até o muro, né? Então, louvado seja Deus por esse ministério que Deus colocou ali no coração. A Maristela de fazer esse estacionamento ali, né? Para desafogar aí o trânsito, né?
Que mais? Estou esquecendo alguma coisa a mais? Um ministério também que faz parte também, já falando da questão da irmã Ordália na cozinha, tem outro ministério que ela, né, que está dentro daqui da diaconia, que eu não citei, que é o bazar, né? Quantos anos a irmã Ordália também no bazar, né? Fiel ali, trabalhando. Aliás, se você quiser ajudar a nossa irmã, eu quero fazer parte desse ministério junto com a minha irmã, tá? Com certeza você será bem-vindo. Amém? Outro ministério aqui é o ministério de casais, como eu disse, está assim bem tímido, mas nós temos aí os encontros de casais também. Tem outras igrejas que chamam também como ministério de homens, de mulheres, essas reuniões que as irmãs fazem, deixa de ser também um trabalho, um serviço, ministério de jovens também. Oremos por esses ministérios que, por exemplo, um ministério que nós não temos ainda, mas quero perguntar para vocês se nós temos necessidade de ter esse ministério hoje na igreja, para terminar essa parte aqui, né? Que tem quantos ministérios aqui já? Conta aí. Quantos ministérios deu aí? 9 ministérios? Então, aqui, graças a Deus, não tem problema de ter muito ministério, viu, irmãos? O problema do ministério demais já é em outra parte. Aqui pode ter ministério à vontade, né? Todo mundo para trabalhar, né? Agora, tem um ministério que a gente pode, vamos dizer que não tem, oficialmente não tem, mas será que teríamos necessidade de um ministério como esse aqui na igreja, irmãos? Um ministério de recepção, né? Como é que está a nossa recepção? Nosso acolhimento na igreja, né? Então, aquela pessoa que está ali atento, chegou visitante, né? Isso todos nós temos que fazer. Mas poderíamos pensar em pessoas, né, que fiquem também, e os outros não vão acomodar, não pode acomodar, mas aquelas pessoas que vão puxar, né, à frente, né, de conversar, de pegar um telefone, de às vezes dar uma lembrancinha, né? Vocês lembram que, principalmente alguém que vinha na escola bíblica dominical, sempre levava uma lembrancinha? Vocês já fizeram isso aqui na igreja? Ou não? Nunca fez? Tem igrejas que a pessoa vem na igreja, tem um cartãozinho, uma lembrancinha, bem-vindo, Deus te abençoe, ficamos felizes com a sua presença. Então a pessoa, né, sente ali querido, bem-quisto, né, porque veio na igreja. Seja na escola dominical, seja no culto à noite, né? Agora, quanto a nós que estamos na liturgia, eu creio que nós podemos fazer uma apresentação da pessoa, não assim, de maneira simples, né? Para não constranger a pessoa, mas dar os bem-vindo, né? Bem-vindo, você que está nos visitando, que Deus te abençoe, sinta-se bem no nosso meio, é uma alegria ter você aqui. Amém? Isso é bom, né? Não precisa pedir, às vezes, como algumas igrejas fazem, levanta e tal, e o nome e tal, sois bem-vindo, nome de Jesus. Isso é bom também. Tem pessoas que gostam, mas tem pessoas que querem ficar assim mais quietinho no lugar dele, né? Uma coisa que eu aprendi com um pastor, ouvindo o pastor Aloysio da Videira, e eu achei muito certo. Ele disse duas coisas. Que, primeiro, essa questão de apresentação, quem gosta de ser apresentado é crente político, né? Pessoa que não é crente, muitas vezes ele não quer apresentação, ele quer ficar na dele ali. Mas o político, estou aqui, hein? Só pode dizer isso, né? Aí muitas vezes o crente também tem essa coisa, essa vaidade, né? Eu sou crente, hein? Me apresenta aqui, viu? Eu quero ser visto. Mas aquele que não é, muitas vezes ele quer ficar na dele. Agora, essa é uma parte, né? A gente pode ser discreto, né, na apresentação no culto. Agora, o bom
dessa questão é depois. Aí que a gente não pode falhar. Depois do culto, terminou, fez o amém, aí é a hora da gente chegar junto. Se vê um jovem, o jovem já chega junto daquele jovem. Se vê uma senhora, as irmãs já chegam junto da senhora. Já vê um senhor, os homens chegam junto daquele senhor e puxa assunto. Oh, como é que você chama? Onde você mora? O que você faz? Entendeu? Aí é a hora. Para não acontecer da pessoa chega na igreja, parece que foi invisível, né? Veio, saiu, foi embora e como infelizmente acontece em algumas igrejas, isso, não sei se já aconteceu isso com você, quem visita algumas igrejas, né? Especialmente cidade grande, mas isso pode acontecer também no interior, de entrar e sair como se você fosse invisível. Isso aconteceu com você? Opa, por favor, irmão Benedito, vai contar um fato que aconteceu. Aham. E tinha uma que era crente da Assembleia. E tinha uma cruzada que veio de Goiânia e estava fazendo uma festinha lá. Não sei como é que é essa festa, não entendi. E por inteiro de sorte eu sentei e parei com um cidadão que morava aqui, muito conhecido aqui. Sim. Vou dizer o nome dele, mas já apareceu. Certo. E na hora do apelo, o pastor lá na frente falou: quem aceitar Jesus, levanta a mão. Ele pegou minha mão e levantou. Eita, rapaz, tá vendo? Esse aí foi ligeiro. Aí teve uma mocinha lá, que trabalhava nessa cruzada, pegou meu nome. Uhum. Você colocou meu nome aí, Rapaz. você receber cartinha da Goiânia, né? Aham. Aí tinha uma cunhada minha, daqui, nós vinha da roça e ficava na casa dela, minha cunhada muito, e tinha um escola dominical. Quem levasse mais visita, pagava ponto para aquela casa. Aham. Aí nós íamos para marcar ponto para a casa da minha cunhada. Você vê que parei com o cidadão para ver. De novo. Teve um senhor, conhecido muito aqui, mas não mora aqui mais não, não sei se você sabe. Fazer chamada. Aí ele falou assim, chamada, papai, e esse cidadão falou assim, ó, esse irmão aqui é novo convertido, eu moro na fazenda, eu posso ir todo domingo, e aqui está me constrangindo. Olha. Aham. Eu falei, fulano, onde é o banheiro? Ah, você vira aqui, papai, eu vi o banheiro, vira a porta, Queria ir embora. É. aí eu pedi a hora dele. Você fala com fulano de deixar de chamar de irmão, eu não sou crente não. Olha. Não sou não. Aham. Aí nunca mais ele me chamou de irmão. Eu acho que eu falo. Aham. Eu deixei. Isso constrangiu. Aí espanta eu. Não é? Deus abençoa. Depois está meio fraquinho. Mas é verdade, é desse jeito. E você vai ajudar eu agora, viu? Muito bem, seu futuro pregador da palavra de Deus. Chega lá, você vai ser por Deus. É. É esperar ela fala. Engraçado, essa questão é o 8 ou 80, né, irmãos? O 80 é esse aí que o irmão falou, né? A pessoa está lá, já pega na mão do fulano, que quer aceitar Jesus, e já levanta a sua mão, né? Já é por livre e por espontânea pressão, né? Causa todo esse constrangimento. É você que está convertendo, não é o Espírito Santo. Que não conversão nenhuma, né? Já o outro lado, o 8, é muitas vezes a gente, né? Mas a gente já, muitas vezes,
na evangelização também somos tão parados, né? Um já é avançado demais, que não deve ser desse jeito, e outro já recuado demais, né? Fala, irmão, pastor. Eu vou contar a experiência do outro extremo agora. Sim. A falta, né? A falta do... Pastor, eu a igreja lá em Passo. A igreja até de porte grande, né? Tinha muito movimento, tinha várias sociedades abertas. Tinha uma programação de evangelismo todo ano lá para jovens. Pelo menos o título é para jovens, mas pode convidar quem quisesse. Aham. E dava muita gente, tinha muitos convidados, via jovens, outras pessoas. Mas a igreja tinha um mal. Tantos jovens, algumas mulheres, alguns homens, não iam cumprimentar, não iam. A gente faz a panelinha da igreja, a panelinha dos homens, a panelinha das mulheres, e o visitante fica de escanteio lá. A gente jogava às vezes para pegar o peixe, via o peixe, depois e daí, né? Como se eu quero peixe lá, coisa ali. Então, eles não entenderam a importância de receber alguém, de acolher alguém. E isso, ela levou muita crítica dos de fora por causa disso. Então. Eu gosto muito dessa igreja, eu gosto da pregação, eu gosto do culto. Agora, nós não somos bem acolhidos, né? Um monte de gente fala isso. Aí muita gente entrou nas igrejas. Pois é, perdia, né? Perdia. É. 8,80. Mas nós vamos mudar isso, amém, irmãos? Então, acabou o culto, o que você vai fazer? Veio visitante? Chega junto, né? Não deixa o visitante lá quietinho, né? Sem ser visto, não, né? A gente não está aqui para bajular ninguém, mas ao mesmo tempo também, se nós queremos ser uma igreja acolhedora, então é como se você estivesse recebendo na sua casa. Já pensou? A pessoa vai na sua casa né, como se não fosse visto. Isso é muito estranho, né? Amém, queridos? Então, está aqui os ministérios. Se ministério, se você tem um ministério, qual ministério que for, qual desses aqui você se identifica? Alguma coisa Deus está te chamando para fazer. Amém? Né? Então, se você se identifica, quem sabe você vai dizer, pastor, eu quero ajudar no ministério de recepção. Pegar o nome das pessoas. Porque até agora quem tem feito isso sou eu, né? Eu quero pegar o nome das pessoas, quero pegar o zap, e quero ajudar nisso aí, passo para o senhor, para a gente ter essa maneira, depois essas duas coisas, depois do culto, a gente chega junto, né? E naquela semana, você manda uma mensagem, ou faz uma visita, né? Para a pessoa, né? Se a pessoa desejar, né? Então, é isso que a gente tem feito, né? Então, os ministérios estão aqui, orem por esses ministérios, por aqueles que já estão atuando e por aqueles que vão estar atuando também, para que ninguém... Aqui, eu ia colocar aqui para fazer uma brincadeira aqui, mas não fiz não, né? Eu ia colocar um ministério aqui que esse não tem, né? O ministério de esquenta banco, esquenta cadeira. Esse ministério não tem. Não, eu faço parte do ministério esquenta banco. Não, esse aí não vale. Tá certo? Então você vai orar e falar com Deus. Deus, qual é o ministério que eu vou participar? Continuando no versículo 7, estamos chegando já aqui, são 10h14 do meu relógio. Se ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina deve fazer o quê? Esmere-se no fazê-lo. Ore pelos irmãos que estão no ministério de ensino, né? O verso 8. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem é líder, e quem exerce misericórdia com alegria, né? Então, depois nós vamos conversar sobre o verso 8 aqui, sobre esses dons que Deus também deu à sua igreja,
para que a gente possa exercitar. Mas você já vai colocar isso em oração durante a semana, né? E o que isso aqui, esses ministérios, esses dons têm a ver com os pequenos grupos? Nós estamos vendo aqui, por exemplo, líderes dos pequenos grupos. Já está aqui já relacionado ministérios, né? Por exemplo, do líder, que precisa ser comprometido, ter fome de Deus, do seu reino. Ore por esses líderes. Precisa ser facilitador da participação dos outros, para que aquelas 4 coisas no grupo, do pequeno grupo, aconteça, né? Os 4 E's. O primeiro E de encontro, o segundo E de exaltação, que é o louvor, o terceiro E de edificação e o quarto E de evangelização. Então, o líder vai facilitar isso. Precisa ser disponível, precisa ser fiel, precisa ser líder, ter pessoas que o acompanham e precisa ser ensinável, sempre disposto a aprender. E aí, para terminar, o que nós pregamos domingo à noite? Vocês lembram? Menos a irmã Ângela. A irmã Ângela já tem de cor e salteado. Por quê? A senhora trouxe aquele negócio, irmã Ângela? Então, faz assim, irmã Ângela, para o pessoal ver. Faz assim com a cardenetinha aí. Levanta a cardeneta aí. Mais rápido para a turma. Isso, olha aí, ó. Nós vamos fazer igual a irmã Ângela. Anotar a mensagem de domingo à noite, que aí não tem como não lembrar, né? E colocar em oração. É mesmo? Gente, irmã Gersina, parabéns. Tá vendo? Que beleza. É isso que a gente tem que fazer. Porque às vezes você não vai conseguir gravar, às vezes alguns não vão gravar, né? Tem uns que conseguem gravar. Mas, por exemplo, o que o pastor pregou domingo à noite? Nós vamos na quinta-feira estar compartilhando. Uma das coisas terríveis que acontece com a gente, que a gente escuta, mas logo esquece, né? Isso é um problema sério, porque como que eu vou praticar se eu já esqueci, né? Então, para que eu penso que isso vai ser um desenvolvimento maravilhoso para a nossa vida como igreja, para crescer em maturidade, porque quando a gente pratica a palavra, lembra da palavra, isso fará toda a diferença na nossa vida. Agora, quando a gente é acostumado, só vindo da igreja, vem domingo à noite, todo domingo, e ouve, esquece, cadê o crescimento, né? Na minha vida, na nossa vida. Então, e aí, lembra do texto? Romanos, capítulo 1, 6 e 7. O tema foi as bênçãos decorrentes da salvação. Primeira bênção, pertencemos a Jesus Cristo, né? Primeira bênção, pertencemos a Jesus Cristo. Agora, peraí, a segunda, a Maristela vai falar, que ela disse que na terça-feira vai falar que lembra da segunda. Somos amados de Deus. Segunda bênção. E a terceira bênção, decorrente da salvação, somos chamados para ser santos, né? Então, que nós possamos assim viver. Pensa, querido, se você pegar isso e durante a semana eu vou colocar essa mensagem do pastor em oração. Pensa. Você falar com Deus, obrigado, Senhor, porque eu pertenço ao Senhor, e você vai falando, e você vai agradecendo, e você vai louvando ao Senhor por pertencer a Cristo. Você vai dizer, meu Deus, obrigado pelo teu grande amor, e você colocando em oração o amor de Deus na sua vida, e você orando e falando com Deus, e agradecendo a Deus pelo amor do Senhor, pela sua igreja, por ser lavado e remido, comprado pelo sangue de Jesus, e dizer, Deus, obrigado pela santificação, ajuda-me que eu possa cooperar, fazendo a devocional todos os dias, em santificação, crescendo. Pensa se você e eu colocarmos isso em oração, né? Agora. Vamos ficar de pé e vamos orar? Então, presta atenção, hoje à noite, já vem com a sua cardeneta, ou sua agenda,
ou se quiser anotar na Bíblia. Tem previsão para O início. Ah, sim, em março nós teremos um treinamento, queremos começar em março, se Deus quiser, já nas quintas-feiras, né? Ore aí pela Deus está abençoando os líderes, os hospedeiros também, nos dando motivação. Então, em nome de Jesus, amém? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Nos ajude agora a levar para a nossa vida, colocando em prática, que nós não venhamos esquecer. E o ministério que o Senhor tem dado a cada um, dá-nos a graça de dedicarmos, ó Deus, sendo fiéis ao ministério, ao Senhor das nossas vidas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados como igreja, perdoa aqueles irmãos, ó Deus, que não têm se dedicado, que muitas vezes abandonaram até o ministério, ó Deus, que receberam do Senhor para praticar. Tende misericórdia de nós, Senhor, como igreja, e que nós, ó Deus, sejamos também abençoados com o trabalho dos pequenos grupos, possamos nos envolver cada vez mais como igreja do Senhor. Ó Deus, dai-nos líderes, dai-nos hospedeiros, dai-nos motivação do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.